Boa noite. Achou que era o William Bonner, né? Não é o William Bonner, não. Sou eu, Daniel. Estamos aqui para mais uma aula. Por que não é boa noite? Primeiro que não tá de noite. Tá de tarde. Menos para você que está no YouTube assistindo esse vídeo à noite, então para você boa noite. Para você que está assistindo ao vivo é boa tarde. Para você que está assistindo de manhã, duvido você assistindo de manhã. Ninguém assiste aula de manhã. Não no YouTube. Você deixou de 1 hora, igual eu fiz. Sei como é que você é. Então não vou nem perder meu tempo dando bom dia pra você, porque já deve ter de tarde ou de noite, ou de madrugada. Vocês são de madrugada? Eu prefiro a madrugada. Então boa madrugada pra você que tá vendo esse vídeo de madrugada. Hoje iremos falar sobre promessas. Promises. Alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Triste, né? Algum professor já prometeu pra você levar você pra Comic Con e não levou? Eu nunca prometi. Eu faço sempre o máximo possível. Esse ano tá impossível, não vai nem ter a parada. Mas triste, né? Vai ter uma bad aqui agora. Ia ser legal se a gente fosse. Mas quem sabe um dia. A gente se encontra lá. Bom, vamos falar sobre promessas, tá? O que são promessas? No JavaScript existe um conceito que nós chamamos de callback. Callback. Callback não tem uma tradução para português, tá? Callback é meio que callback mesmo. É tipo ligar de volta, é um retorno, tá? Como se fosse um retorno. Então, não tem meio que uma tradução, não dá para traduzir isso. Acho complicado. Tipo, no contexto de programação, quero dizer. O que é uma callback? Uma callback é isso aqui, ó. Vamos lá, você cria uma função, você já sabe fazer isso. Function, chamar de função. E aí quando você pega um botão lá, botão.add event listener, aí você manda o clique e a função. Bom, sabe quando você cria um listener para vigiar um botão? Tipo, você vai lá no clique, a hora que o cara dá um clique no botão, ele vai lá e chama uma função. Essa função aqui que ele chamou é uma função de callback, tá? É uma função que ela é chamada depois que algo acontece, certo? Ela não é chamada automaticamente. Automaticamente no sentido de, criou a função e chamou, ou chamou em algum ponto do código. Não. Ela é chamada quando um evento é disparado, quando uma ação acontece. Tá bom? Então isso é uma callback. Só que, o que acontece? Muitas das vezes, você tem uma callback que vai criar uma situação que você vai chamar outra callback, que vai criar uma situação que você vai chamar outra callback, e aí tem uma situação que eles chamam de callback hell, ou seja, inferno das callbacks. Tá? Por quê? Porque você pode vir aqui e declarar a função de uma vez, ó. Por exemplo, colocar a função aqui. Aí aqui dentro, você vai pegar, sei lá, um select. Opa! Aí você vai botar um change aqui, só um exemplo. Vou até aumentar essa janelinha aqui. Opa! E aí você vai ter, por exemplo, Não, errei. Aqui, ó. Aí você vai ter outra função. E aí você tem lá um vetor. Aí você vai ter um map aqui. Aí você vai ter uma outra função. Então o que acontece? Você começa a ter um monte de callback. Tá? Então, ó, isso aqui tem que acontecer para disparar essa callback. Aí dentro dessa callback, você tem outro evento que vai disparar outra callback. E dentro desse callback, você vai ter outra situação que vai disparar outra callback. E assim por diante. E aí o seu código começa a ficar profundo demais, digamos no sentido de hierarquicamente, sabe? Uma coisa depende de outra, que depende de outra, depende de outra, depende de outra. Fica difícil. O seu código fica sujo. Fica complicado de você gerenciar isso. Funciona, mas fica uma bagunça, tá? E aí você não consegue separar as coisinhas, as funções, separar o seu código, tá? Fica toda uma coisa muito presa à outra. Um comportamento fica muito preso a outro comportamento, então o seu fica muito engessado a sua programação, tá? Então isso é o problema da callback hell, tá? Que eles falam. E aí, para sanar esse problema, dessa profundidade toda,
veio o conceito de promises, que são promessas. Só que para você entender o conceito de promessas, primeiro, você tem que entender o conceito de arrow functions, ou seja, funções de seta, tá? Arrow quer dizer seta em inglês, escrevi errado. Aqui, ó. Arrow quer dizer seta, ou, segundo o SBT, quer dizer arqueiro. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, o que são arrow functions? São funções criadas através de uma seta. O que é uma seta? Opa, errei. Essa setinha aqui, ó, igual, maior, parece uma setinha, não parece? Parece. Então você pode criar uma função através dessa seta. Como assim? Deixa eu mostrar para você como é que funciona. Você pode criar uma função dessa forma, por exemplo. Function somar. Aí você pega dois números, o N1 e N2. E aí você retorna a soma do N1 mais o N2. Isso aqui é uma função somar, tá? Se você vir aqui, ó, e criar um resultado aqui, vai. Resultado recebe somar 10 e 20. Resultado vai valer 30, né? Ó. Você vai passar 10 para N1, vai passar 20 para N2. 10 mais 20 dá quanto? 30. Então ele vai retornar 30, o resultado vai valer 30. Beleza. Fez uma funçãozinha ali que retorna a soma de dois números. Sossegado. Só que no JavaScript, você pode ter também uma variável que é do tipo função. Então você pode criar uma variável chamada somar, que ela vai ser, olha só, uma função. Uma função que recebe dois números, N1 e N2, e ela retorna a soma dos dois, N1 mais N2. Então, isso aqui é a mesma coisa, gente, que isso aqui. É igualzinho. Inclusive, na hora de chamar, é a mesma coisa. Você vai chamar aqui, ó, somar 10 e 20. Ele vai pegar o somar. Quem que é a variável somar? Esse cara aqui. Opa, a variável somar é igual a quê? Ah, é uma função. Ah, entendi. Então não é uma variável comum, é uma função. Isso mesmo. Então ele vai chamar essa função que ela recebe, ó, e vai passar dois valores. O 10 vai valer, o N1 vai valer 10 e o N2 vai valer 20. Vai fazer a soma, vai retornar o resultado e o resultado vai valer 30. Tranquilo, tá? Então você pode fazer isso e isso e vai dar na mesma. Não tem diferença nenhuma, tá? Isso aqui pode também ser substituído pelas arrow functions. E como é que essas arrow functions funcionam? Você vai criar outra variável aqui. Ó, gente, você não pode ter com o mesmo nome, tá? Você pode, mas você vai ignorar um e substituir. Eu vou colocar aqui só para mostrar que é a mesma coisa. Ó, variável somar vai receber igual tá aqui, só que agora, em vez de você colocar a função, você coloca isso aqui, ó. N1 e N2, setinha, abre e fecha chave. Ó, deixa eu colocar primeiro, depois eu explico. N1 mais N2. Ou seja, você criou uma função através de uma seta, tá? Isso aqui é uma arrow function, certo? Você vai criar uma função onde você vai passar dois parâmetros para ela, N1 e N2, então você vai passar o 10 e o 20 aqui, ó, e diretamente você já vai, ó, falar que vai criar uma função que vai executar isso aqui. É a mesma coisa, gente. Só que a vantagem é que a arrow function, ela é usada em alguns lugares para ganhar tempo, tá? Para o seu código ficar menor, ficar mais objetivo. Então é tipo assim, ó, eu não vou precisar declarar a função para fazer aquilo tudo, não. Eu simplesmente já crio a função, coloco ela lá e ela já chama a função e já resolve o problema rapidinho, tá? Não precisa dar nome para a função, essas coisas. Quer ver um exemplo? Vamos, ó, é a mesma coisa. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Só que são só jeitos diferentes de fazer. Só que esse cara aqui, no caso, é a arrow function. Olha só. Sabe quando você tem lá o seu botão? Opa. Add Event Listener. Clique. E aí você tem a sua função aqui.
Aí você tem que vir aqui embaixo, declarar a função, né? Function, função, fetch, blá 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 blá. Lembra? Lembra que tem o EV lá? Falei pra vocês, que é o do evento? Pois é. Ele sempre passa o EV, né? Olha o que você pode fazer. Aí você tem que vir aqui e colocar o ev.prevent default, para ele não andar, enfim. Você coloca o que você quiser aqui dentro, tá? Olha só. Para você não precisar declarar a função aqui embaixo e chamar ela aqui, você pode usar uma arrow function direto aqui para você já colocar ali mesmo. Porque vamos supor que essa função ela vai ser chamada só aqui, não vai ser chamada em outro lugar. Se você tiver 2, 3 lugares que vão chamar a mesma função, aí compensa você declarar a função aqui, porque vários lugares vão chamar ela, então é legal ela estar separadinha para todo mundo poder usar ela. Agora aqui não. Vamos supor que essa função aqui, ó, que ela é botão clicado, tá? Não faz sentido, gente, você ter uma função botão clicado que só vai ser chamada aqui, tá? Então, pô, você vai declarar lá embaixo, deixar todo mundo poder usar ela, sendo que ela deveria ser usada só aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode substituir essa declaração por uma arrow function. Como você faz isso? Você vai pegar isso aqui, ó. Só essa parte do código, tá? Só do parênteses para frente. Por quê? Porque você não precisa dar nome para ela. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Vai colocar o parênteses, que é para os parâmetros, que é para receber isso aqui, ó, N1, N2, igual aqui em cima, N1, N2. Aí você põe uma setinha e põe o que vai acontecer. Isso é uma arrow function. Isso aqui, ó. Tá? Parâmetros são passados para essa função. Isso. Você economiza isso aqui tudo, ó. Function, põe o nome, põe o parâmetro, põe, sabe? Ele economiza. Você está falando para ele que aqui vão os parâmetros. Opa. E aqui vai o código da função. Simples assim. Tá? Então você economiza. Você vai botar direto aqui. Então olha só. Eu sei que todo clique manda o EV para mim. Certo? Igual eu estou mandando aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse EV e passar para cá, se eu quiser. Ó, então eu vou pegar esse código aqui, que estava aqui, e colar aqui, ó. Então eu economizei isso aqui tudo. Outra vantagem, para ficar mais bonitinho ainda. Se tiver uma linha de código só, que é o meu caso, só tem uma linha de código. Então, eu posso até tirar, se eu quiser, a chave. Pronto, economizei. Ó, eu tirei isso aqui tudo e ficou muito mais direto. Então fica na mesma linha toda a informação que eu preciso. Olha só. O botão vai receber um listener click. Quando for clicado, eu passo o EV para a função e executo esse código. Acabou. Eu peguei uma declaração de função, espremi ela, deixei ela na horizontal e coloquei aqui para ficar muito mais direto. Aí você vai ter um outro botão lá. Agora você vai ter um botão de usuário. Aí você pega o EV e faz assim, por exemplo, ó. Verifica usuário. Tá? Então fica muito mais organizado o seu código. O seu código fica muito mais objetivo, né? Tipo, ó, isso aqui é o que acontece quando você chama isso. Isso aqui é quando chama isso. Então fica mais direto mesmo. Tá bom? Agora, se você tiver mais de uma linha de código, aí você tem que botar a chave, tá bom? Você vem aqui e faz isso aqui, ó. Tá? É como se criasse a função aqui dentro. Aí você vem aqui, põe a primeira linha de código. Aí você vem aqui, põe a segunda linha de código. Tá bom? Então, ó, se tiver mais de uma linha de código, você tem que botar dentro da chave. Igualzinho toda a função. Vem aqui, abre a chave, vai até o final, beleza. Igualzinho, normal. Só que ainda fica organizado. Por quê? Ó, porque fica dentro do botão. Então essa função vai ser executada só dentro do botão. Ela vai existir só para o botão. Sacou? Agora, se for uma linha só, como eu disse, você pode economizar e fazer o seu código ficar assim, ó, muito mais objetivo. Isso é uma arrow function, tá? Nossa, Daniel, eu não entendi completamente o conceito, não. Beleza, a gente vai usar mais vezes aqui e eu vou dar mais exemplos práticos.
tá bom? Mas saiba que isso aqui existe e saiba que isso aqui é imprescindível para você entender o que são promessas, tá bom? Guaraná R$5. Quem é Guaraná R$5? Ah, lembrei. É aquela menina, não é? Tem uma menina na sala. Ela já aparece de vez em quando. Esqueci o nome dela. Acho que tem um W no nome dela. Um W, um Y e um arroba. Bom. Eu concordo, assim. O que tá acontecendo, meu Deus? Cada dia melhor, o canal faz eu chorar, não, mano. O que tá acontecendo? O Daniel leva a gente pra... Ah, tá. Foi da Comic Con, né? Que triste. Sim, Lucas. Eu programei em Lua também. Beleza, eu vou comentar isso aqui, mas eu vou deixar aqui porque quando eu colocar o arquivo para vocês lá, vocês têm à disposição esse arquivo. Tá bom? Inclusive, Yasmin, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp hoje. Se você não me respondeu, vou ficar muito triste com você, tá? Porque o SIM tá chegando, a gente tem que apresentar o projeto no SIM, tá? Então eu vou te mandar uma mensagem hoje, pelo amor de Deus, olha seu WhatsApp hoje, tá? Que você aparece no WhatsApp, manda uma mensagem, ô Daniel, eu respondo, aí você... Nunca mais aparece. Tá? Então eu vou te mandar uma mensagem hoje e responda hoje, por favor. Urgente, 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 urgente. Foi bom você aparecer. Bom, vamos lá. Promessas. Bom, quando você programa, na maioria das linguagens, a sua programação, ela é síncrona. Vocês devem saber o que é síncrona, né? Você deve ter visto isso em outras linguagens. Outras linguagens não, outras matérias também. Tipo redes e tal. Síncrona é quando uma coisa acontece uma depois da outra, sincronizada, tá? Então aqui, ó, você tem uma programação sincronizada. Você executa isso, depois isso, uma linha depois da outra. Então você chama a primeira linha, executa. Segunda linha, executa. Uma linha depois da outra. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Se você tiver uma função, se você chamar uma função, parece que não está sincronizado, mas está. Por exemplo, vamos supor que eu dou um alert aqui. Oi. Tá? Aí depois eu venho aqui e chamo uma função. Vou chamar a função aqui, ó. Aí eu venho aqui e dou outro alert. Tchau. E aí lá embaixo eu vou lá e criei a função. Nossa, eu criei esse negócio 3 vezes hoje já, né? Aí aqui eu dou outro alert. Tudo bem? Olha só. Você vai executar essa linha. Depois você vai executar essa linha. Só que essa linha é uma função. Então quer dizer que ele é assíncrono? Ele é fora de ordem? Não. Sabe por quê? Porque ele vai parar a execução nesse ponto aqui. Ele vai parar aqui. Vai lá na função. Vai executar a função. Quando terminar, ele volta para cá e só depois vai mostrar o tchau. Tá bom? Então, apesar de parecer que ele está indo para outro lugar, ele vai para outro lugar sim, mas ele fica parado esperando. Certo? É tipo o seguinte, ó. Você chega num lugar, sempre o exemplo da lanchonete. É muita fome, 100% fome, sempre. Você chega imagina uma lanchonete, tipo, lembra que a gente falou do Subway aquele dia? Subway, que você tem que estar com o raciocínio muito ligado. Você tem que ter tomado um café antes, um energético, para ficar ligadão para conseguir falar com o atendente do Subway. Pois é. O Subway, você vai passando de um em um, tá? Tem uma fila, tem a filinha lá, aí chega a sua vez e ele te pergunta, você quer pão? Qual pão você quer? Pão, qual queijo? Qual queijo, porra? É desse jeito que funciona, não é? Aí o que acontece? Ele vai te perguntando as coisas e você vai respondendo, conforme você vai tendo tempo e se assustando com o cara, ou com a moça. E aí, ele só vai pro próximo quando você responde. Só vai pro próximo quando você responde. E aí, você vai pegar o seu pão, o seu sanduíche, tá?
E só depois de você pegar o seu sanduíche que o próximo cara vai pegar o sanduíche dele. Às vezes, se tiver mais de um atendente, ele pode até, digamos assim, fazer dois ao mesmo tempo. Mas vamos supor que tem um atendente só, tá? Tem um processador só no seu computador. Então o que acontece? Ele vai esperar você passar por todas as etapas para depois vir o próximo. É assim que funciona. Aqui é da mesma forma, tá? Então por mais que você vá ali no fundo, sabe quando ele vai esquentar a sua carne no Subway? Uma vez eu fui lá e eles esquentaram minha carne no micro-ondas lá. É uma carne, não lembro o que era. Esquentou uma parada no micro-ondas lá. Ele parou, foi lá no micro-ondas, esquentou, voltou e continuou. Então isso é como se fosse uma chamada de função. Ele para o processo, vai fazer o processo em outro lugar, mas ele volta e continua de onde ele estava. Ele não continua selecionando as coisas para você colocar no pão. Por quê? Porque o pão está assando lá no micro-ondas. Sacou? Então, por mais que você chame função, gente, ele vai lá em outro lugar, executa, mas aqui fica parado. Termina, volta e aí ele continua. Então ele executa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso é um processo síncrono, é uma programação síncrona, onde o código é executado sempre numa ordem. Tá bom? E existe também a programação assíncrona. E a programação assíncrona, ela é um pouco diferente, por quê? Porque as coisas não acontecem numa ordem específica. Porque às vezes não está pronto ainda. E não compensa ficar parado esperando. Tá? Imagina uma outra lanchonete onde você faz o pedido. Você chega lá, senta na mesinha e fala, eu quero um x-tudo. Ah, cara, beleza, vou fazer um x-tudo pra você. Aí senta outra pessoa do lado e fala o seguinte, olha, eu quero um pão com presunto. Só. Sanduíche natural. Eu quero um pão, um alface e um tomate. Só isso. Tá? O que acontece? Você chegou primeiro. Tá? O cara vai pegar o seu processo e vai iniciar. Vai pegar o seu hambúrguer, vai colocar lá na chapa, vai colocar o bacon, vai colocar o ovo e vai começar a esperar. Tá? Só que enquanto ele está esperando, ele está parado, sem fazer nada. Sabe? Não custa nada durante esse tempo. Vai demorar lá 2 minutos, 3 minutos para o seu hambúrguer fritar, por exemplo. Não custa nada, cara, durante esse tempo, você ir lá e fazer outra coisa. Tá? Então, enquanto o seu hambúrguer está fritando, ele vai lá, atende outro cliente, pega o pão do cara, pega o alface, pega o tomate, pega e entrega para ele. Por quê? Porque ele não precisa ficar parado esperando, sabe? Você não vai usar o tempo dele. O processador funciona da mesma forma. Se o processador tá ocioso naquele programa, ele para e vai cuidar de outro. Tá? Outro processo. É um pouco mais complicado que isso, tá? Existem interrupções, enfim. Quando o programa sinaliza que ele quer atenção, coisas assim. E aí toda hora o cara que está fazendo sua comida, ele olha para o hambúrguer para ver se está pronto. Tá? E ele fica olhando, ele termina e olha lá, tá pronto? Ainda não. Ele vai fazendo, ou sente o cheiro. Opa, esse cheiro aqui tá bom, hein? Aí ele vai lá na hora e já sabe que é a hora de voltar. E aí se tiver outra pessoa, ele fazendo uma outra comida lá, uma pizza, por exemplo. Ele tá montando a pizza, mas o hambúrguer ficou pronto, ele tem que correr lá, porque o hambúrguer vai queimar. Então ele interrompe a pizza, vai lá, pega o hambúrguer, entrega para aquele cara que estava esperando, volta para a pizza e continua. Então isso é um processo assíncrono, tá? A vida segue. O primeiro cliente chegou, ficou esperando. O segundo cliente chegou, foi atendido e já foi embora. O terceiro cliente chegou, você começou a atender ele, parou, resolveu o problema do primeiro, que é o hambúrguer, tinha que ficar esperando, devolveu pro primeiro, o primeiro foi embora, voltou pro terceiro, entendeu? Então a vida vai seguindo. E conforme as coisas que estão paralelas vão sendo resolvidas, ele vai voltando e resolvendo os problemas que ficaram pendentes. Então isso é uma programação assíncrona, tá? Existem algumas técnicas para você implementar programação assíncrona. O JavaScript, o Java, o C, essas linguagens todas, o Python, elas são síncronas, tá? Sincronizadas. Só que existem algumas técnicas, por exemplo, o thread no Java e tal, não sei se vocês viram thread, que são as promessas no JavaScript, que é a mesma coisa que thread. Mesma coisa não, são parecidos com threads no Java. Então no JavaScript tem as promessas que permitem isso. Permitem você parar, esperar, em vez de ficar parado esperando, você vai lá, faz outra coisa e continua o programa rodando. Tá? Vou mostrar para você como é que você faz isso hoje.
Bom, estou com a colinha aqui. Imagina que eu tenho aqui uma função. Vou declarar a função aqui, ó. Se eu aprender a escrever direito, né? Só aceita pares. E ela vai receber um número. Ó, se o número dividir o resto da divisão por 2 for igual a 0, o que acontece? Eu vou retornar true. Caso contrário, vou retornar falso. Ou seja, só aceita o número par. Tá? Você vai passar um número para ele. Se o número for par, ó, se o resto da divisão for 0, ele vai retornar true. Caso contrário, vai retornar falso. Tá? Não, vou retornar isso aqui não, vou retornar isso aqui, ó. Válido é par. Caso contrário, eu vou retornar inválido é ímpar. Errei de novo. Beleza, vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou dar imprimir uma mensagem na tela. Ó, vou colocar aqui início. Vou colocar outro console na tela. Vou imprimir fim. E aqui eu vou criar uma variável chamada resultado, que vai ser o só aceita pares. Eu vou passar o número 2. E aí eu vou imprimir o resultado. Vamos lá. Ó, então ele vai imprimir início, certo? Ele vai chamar a função só aceita pares, vai pegar o resultado, jogar em resultado, imprimir o resultado e depois imprimir fim. Então, teoricamente, tem que imprimir início, válido é par, porque o 2 é par, e no final, fim. Bora testar? Ó, certinho. Vou diminuir aqui já. Início, válido é par, fim. Isso é síncrono, tá? Ó, executou isso, veio aqui em cima, fez um monte de coisa, voltou, executou isso e executou isso. Beleza, vou atualizar. Vou botar o número agora. Vou botar o número 10. Início, válido e fim. Boa. Vou botar o número 3. Início, inválido, fim. Beleza? Show de bola. Então isso aqui é uma situação onde eu tenho uma programação síncrona, sincronizada. Tá bom? Isso aqui, eu vou comentar essa função. Eu apaguei o promises aqui. Agora eu vou fazer a mesma função, só que com promessas. Tá? Ó, a função vai ser a mesma, vai ter o mesmo nome. Só que agora eu não vou simplesmente retornar alguma coisa. Eu vou criar uma variável chamada promessa. Tá? E a promessa vai ser do tipo promise. E o promise, ele tem sempre o resolve e o reject. Já explico o que é isso. E olha só nossa amiga arrow function aqui. Por isso que eu tive que explicar o que é arrow function. E aqui eu vou dar o return promessa. Beleza? Já explico o que é isso, não desesperem. Ó, o código vai ser a mesma coisa. Só que agora, ao invés de eu retornar
o valor direto, o que eu vou retornar? Quer ver? Ó? Válido. É a mesma mensagem, só que em vez de retornar direto o resultado, eu vou retornar isso aqui. Ó. Retornar não, desculpa. Eu vou dar um resolve resultado. E aqui eu vou dar um reject, vou dar um erro e a mensagem de erro. Olha só. O que mudou dessa função aqui para essa função aqui? Bom, basicamente foi a promise, criamos uma promessa, e esse resolve e esse reject aqui, tá? E esse return aqui também. Mas a lógica é a mesma, tá? Ó, se o número for par, eu faço isso, caso contrário, eu faço isso. Mas deixa eu te explicar agora qual que é a diferença desse método para o outro. Primeira coisa, quando eu criei a função, eu retornei aqui uma promessa, tá? Como que eu sei que é uma promessa? Porque é a variável promessa, não é? A variável promessa é de que tipo? Ela é do tipo promise. Se você fizer isso aqui, ó, variável x. Se eu fizer isso aqui, que tipo é a variável x? É um inteiro. Concorda comigo? Se eu colocar isso aqui, que tipo que é a variável x? É do tipo float. Se eu colocar isso aqui, a variável x é de que tipo? Booleano. Se eu colocar isso aqui, que tipo que é a variável? String. Você já entendeu, né? E se eu colocar isso aqui, que tipo que é a variável? Tipo promessa. Se eu colocar isso aqui, que tipo que é a variável? Erro. Se eu colocar isso aqui, que tipo que é a variável? Data. Então, o JavaScript, como outras linguagens, tem uma série de tipos especiais, tá bom? Na verdade, isso aqui são objetos, tá? Vocês viram isso em Java lá? Isso aqui é um objeto chamado promise, tá? Então, eu estou falando pelo seguinte, ó. A função só aceita pares, ela vai retornar uma promessa. O que isso fala para o meu código? Fala o seguinte, ó. Amigão, eu vou ver para você esse negócio aqui, hora que terminar eu te aviso. É isso que a promessa te fala. A função vai te prometer que ela vai resolver ali e quando ela terminar ela te avisa. Não precisa ficar esperando. Pode continuar fazendo suas coisas aí que quando eu terminar eu venho aqui, paro tudo e te aviso. Tá? É assim que funciona. É igual eu dei o exemplo da lanchonete para você. Você chega lá, chama o garçom e faz seu pedido. Tá? É a função fazer pedido. Aí o garçom vai te retornar uma promessa. Tá? Ele não vai no Subway não. O Subway ele te retorna na hora o sanduíche pronto. É igual a função que a gente fez lá em cima. Olha aqui, ó. Aqui eu já retorno a resposta. Isso aqui é o Subway, te retornando a resposta direto. Aqui não, aqui é uma lanchonete que tem mesa e garçom. Tá? O que ele faz? Quando você faz o pedido para ele não te dá na hora já o seu pedido. Ele te dá uma promessa. Ele fala, beleza, obrigado. Eu vou lá dentro, passo o seu pedido. A hora que estiver pronto eu trago para você. Ele faz uma promessa para você. E ele sai e vai lá trabalhar, vai fazer outro pedido, vai cozinhar, vai fazer o que for que tiver que fazer, tá? E aí você continua seguindo sua vida, tá? Você conversa com as pessoas, você olha no celular, você liga para alguém, se tiver alguma coisa para beber lá, você vai beber, seu refrigerante, seu suco, sua água, alguma coisa assim, tá? Você não fica parado na frente do negócio, igual no Subway, esperando o negócio ficar pronto. Essa é a diferença da promessa. Tá? Então, ó, quando eu retornar uma promessa, eu estou falando para ele o quê? Ele vai imprimir o início. Tá? Aí, ele vai chamar o só aceita pares. Agora vai mudar um pouquinho aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Certo?
Só que isso aqui, lembra que eu falei que é uma promessa? Ele não vai executar isso aqui direto. Ele vai chamar um cara e vai falar, vê pra mim lá, pro Daniel, se o número é par ou ímpar, por favor. Ele, beleza, tu vou lá. E ele te avisou, ele vai te avisar quando estiver pronto. E acabou. E aí, cara, o seu programa continua. Então ele já vai pegar e vai imprimir o fim direto. Então nesse caso aqui, ele vai imprimir o início, o fim, e só quando a promessa terminar, que ele vai imprimir a promessa. Sacou? Só que não é tão simples assim. Quando o cara faz uma promessa para você, ele pode te dar duas respostas. Ele pode te dar um resolve, que é quando ele resolveu o problema e a sua resposta é positiva. Ou ele pode dar um reject, que é quando ele não conseguiu resolver o problema e te dá uma resposta negativa. Quer um exemplo? Resolve. Seu sanduíche ficou pronto e o cara tiver e traz o sanduíche. Perfeito. Reject. Ele foi lá dentro e mandou fazer o sanduíche. A hora que ele voltou e falou, amigo, não tem bacon. Ele deu um reject. Rejeitou. Não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Tá? E na programação, o que isso aqui pode ser? Isso aqui pode ser o seguinte, ó. O cara, ele faz um pedido para baixar uma lista de produtos de uma loja no seu aplicativo para celular. É tipo isso. Sabe quando você pega seu celular e aí você clica em alguma coisa e fica aquela rodinha rodando, carregando? Isso é uma promessa. Por quê? Porque você clicou, ele fez uma requisição, aí ele te prometeu, vou lá buscar e já volto. Beleza? Ele fica esperando, rodando, esperando, só que o seu programa continua funcionando. Você pode continuar mexendo, clicando, só que ele está carregando ainda. Tá? Ele não trava seu celular. Imagina se ele travasse o celular, se clicasse no botão, travasse o celular e esperasse a mensagem voltar. E se sua internet fosse lenta, por exemplo? Você ficar preso com o celular na mão lá sem fazer nada porque a internet é lenta. Aí ele vai lá na internet, busca os produtos, traz para você e dá um resolve se deu tudo certo. Aí vai mostrar para você os produtos na tela. Caso tenha algum problema, a internet caiu, a internet foi lenta, ou foi rejeitado no servidor, ou você não tem permissão, ele vai dar um reject para você. E aí ele vai parar de carregar e vai mostrar uma mensagem assim, ó. Não foi possível carregar os itens. Já deve acontecer com vocês, por exemplo, né? Ou no Facebook, essa postagem não está mais disponível. Quando o cara remove a postagem que você está comentando, já deve ter feito isso com vocês também, né? Tá? Então isso é assim que funcionam as promessas. Você para o que está fazendo, manda um cara fazer algo para você e continua a sua execução do código. Normal. Quando o cara terminar, ele te dá um resolve, deu tudo certo, um reject, deu tudo errado. Tá? E aí, quando você chama uma promise, que agora isso aqui é uma promise. Por quê? Porque retorna uma promessa. Você sempre vai retornar duas coisinhas. O then e o catch. Ó, chamou a promessa, then, catch. Then quer dizer então, né? Deu tudo certo. Ó, tudo certo. O catch, errado. Ou seja, se retornar um resolve, ele vai chamar quem? O then. Se chamar o reject, vai chamar quem? O catch. É tipo um if. É tipo um if. Exatamente igual a um if. Tá? Ó, você fez a promessa. Se entrar no resolve, chamou o then. Se chamar o reject, chamou o catch. É isso. Tá? Então vamos lá. Ó, eu vou tirar aqui. Eu vou quebrar a linha só para ficar mais organizado, tá? Você pode fazer na mesma linha, mas vai ficar muito grande. Ó, then e catch. É meio que assim que todo mundo faz, tá? Isso aqui quer dizer que você fez a promessa, caso positivo, caso negativo. Caso resolve, até botar um comentário aqui, ó. Caso reject. Beleza. Então olha só. Agora eu vou usar arrow function de novo. Quando ele chama o resolve,
ele está passando para mim a informação, tá vendo? O resultado. Então eu posso pegar esse resultado aqui, ó. Lembra da arrow function? Ó, o que ele recebe, cria a função, executa a função. O que eu estou recebendo aqui? Resultado. Vou chamar de resultado. O que eu vou fazer com o resultado? Imprimir na tela. Só isso. Tá? Então, ó. Ah, eu vou tirar aqui a chave, tá? Porque é uma linha só. Pode deixar se quiser, mas é bom deixar limpinho. Então, ó, se chamar o resolve, eu passo o resultado para cá e imprimo ele. Se chamar o reject, deu erro. Mesma coisa. Arrow function. Eu estou passando para mim aqui o quê? Um erro, certo? Então eu vou chamar isso aqui de erro. Posso botar o nome que eu quiser, tá, gente? Se eu quiser botar result aqui, tanto faz. Data, dado. Erro, error. RR, o que eu quiser. Errou, vou botar errou também. Então, ó. Console.log. Vou mandar exibir o erro. Então, ó. Se chamar resolve, entra no demo. Se chamar reject, entra no catch. Bora testar finalmente? Ó, salvei. Olha o que ele vai mostrar para mim. Início. Fim. Ou seja, ele pulou isso aqui. Não é que ele pulou. É o que eu falei para vocês. Ele não para mais, ele não espera. Ele está fazendo as coisas ao mesmo tempo. Então, ele vai vir aqui. Vai meio que mandar alguém resolver isso aqui para mim. Só aceita pares. E continuo minha vida. Qual que é o próximo comando? Fim. For lá e imprimir o fim. Beleza. Depois disso, em algum momento, deu certo. Por quê? Porque o 10 é par. Aí ele entrou no resolve. Então ele chamou o den para mim, ó. Pegou e imprimiu o resultado. Quanto que vale o resultado? Válido é par. Imprimiu aqui. Então olha o que ele fez. Ele imprimiu agora o 1, o 2 e por último o 3. Ele trocou a ordem, tá? Pode acontecer desse negócio às vezes de ser o segundo? Pode, se ele for muito rápido, tá? E se você tiver mais promessas, se você tiver 10 promessas, você não sabe a ordem que essas promessas vão acontecer, tá? Depende da velocidade. Você pode estar num site, em jogo isso é muito comum, tá? Tem muita coisa acontecendo em jogo, então o cara faz várias requisições. Você pode estar num site, num aplicativo, que ele está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele está pegando a lista de usuários, pegando a lista de pedidos, a lista de produtos. E aí uma lista é maior que a outra. Então, às vezes você pediu por último a lista de usuários. Só que como ela é pequena, ela chega rapidinho. A lista de produtos você pediu lá no começo, mas como ela é grande, está demorando a chegar. Então, ó, se você tiver outras promessas aqui, eu vou só colocar aqui para ilustrar mesmo, tá? Ó, uma promessa, outra e outra. Tem como garantir que essa aqui vai ser a primeira promessa a ser executada? Não, não tem. Tá? Pode acontecer de executar primeiro essa, depois essa aqui, depois essa, sei lá, e depois essa. Não sei. Por quê? Porque são 4 pessoas que foi cada um com um canto e resolveu o problema. Na hora que elas terminarem, elas vão me chamar e vão me dar o resultado. Tá bom? É muito importante você entender isso. Não dá para você saber quando as promessas vão ser executadas. Mas você sabe que ela vai ser executada e ele vai te retornar uma resposta, positiva ou negativa. Tá? Vou só repetir isso aqui para fixar. Motivo disso existir... não motivo, mas... Isso aqui é usado bastante quando você vai pegar informação da internet. Porque a internet do cara pode ser lenta. Ou o servidor pode estar sobrecarregado. E aí você não pode se dar o luxo de parar tudo que você está fazendo, travar o celular do cara, travar o aplicativo para ficar esperando a internet do cara trazer informação. Sacanagem. Né? Então é para isso. Ou no computador também isso existe, tá? Imagina que você vai salvar um arquivo. Ah, copiar arquivo. Você já copiou um arquivo grande no computador? Óbvio que já. Né? Você vai copiar um filme lá, 1 GB. Você dá Ctrl+C, Ctrl+V
e fica aquela janelinha do Windows copiando, já viu? Fica 1%, 2%, 3% e vai passando. Você viu que enquanto isso acontece, você vai fazer outras coisas? Dificilmente você fica parado olhando na janelinha, só se for muito pequeno o arquivo, né? E aí, enquanto está carregando, você vai lá abrir, abre outra janela, faz outras coisas. É o que está acontecendo, é uma promessa. Ele criou uma promessa, que é uma thread no caso, foi lá, botou um cara para copiar, falou, tô copiando aqui, ó, terminar eu te aviso. Valeu. E deixa o cara copiando, e vai fazer seus trabalhos, vai botar na internet, vai, sabe, ouvir música, fazer outras coisas. E aí, quando aquele cara terminar, ele vai mandar um som no computador, por exemplo, sei lá, deu certo. Ou aparece a mensagem, copiada com sucesso, tá? Ou, enfim, você passa por isso todo dia, tá? Você manda imprimir um papel na impressora. Pô, você não tem que esperar o papel ser impresso para você voltar a trabalhar. Não. Ele cria uma promessa, uma thread, mesma coisa, vai lá, deixa imprimindo e você vai fazer outras coisas, tá bom? É para isso que servem as promessas. Ficou claro o motivo delas existirem? E a Yasmin chega atrasada e perde até o assunto do jogo já. Assíncrona. Assíncrona parece uma ofensa dos anos 50, não parece, João? Sabe? Tipo, essa pessoa é uma assíncrona, sabe? Ou essa atitude é uma assíncrona à minha pessoa. Não parece? Parece mesmo. O João fez a pergunta, Daniel, como você consegue ser tão didático com essa analogia? Quando você tinha na nossa idade já era assim? João, ó, eu vou encerrar a aula, então, tá? Eu não vou dar tarefa hoje, porque semana que vem a gente vai usar esse conceito para buscar informação na internet. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no site de séries, sabe? Só que agora não vai ter um arquivo no nosso computador, a gente vai estar na internet. Então eu vou lá na internet, vou pegar a informação usando promessa e ela vai vir. Na hora que ela vir, vai preencher o site, por exemplo. Sacou? Então é para isso que a gente vai usar isso, tá? Então eu vou encerrar a gravação por aqui, para quem perdeu, para quem for consultar mais tarde. Então, tá? A aula de hoje está encerrada oficialmente com o trabalho. Trabalho não, com a matéria.